a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, chegamos na Tua presença e queremos Te agradecer, ó Pai, por ter nos abençoado, por ter nos guardado, por ter nos livrado de todos os males. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Paizinho querido, pela vida. Obrigado, Paizinho querido, pela saúde, pela família que nos deste. Por um dia o Senhor ter nos chamado para trabalhar para Ti. Muito obrigado, Paizinho querido. Ó Deus, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, que venha abençoar, que venha nos guardar. Ó Pai, coloco cada ouvinte nas Tuas mãos e Te peço, Senhor, que vai de encontro, abençoa, Senhor, atende, Senhor, cada pedido, Senhor. Ó Deus, também todos os pedidos e orações que nesse momento o Senhor vai de encontro, Senhor, às pessoas necessitadas. E com a Tua mão poderosa, com a Tua mão curadora, vai abençoando, vai curando e vai livrando de todos os males. Ó Pai, nós Te agradecemos por esse momento especial na Tua presença. Fica conosco, Senhor. Venha abençoar o pastor que vai estar falando da Tua palavra. Unge, Senhor, a sua voz, a sua garganta, a sua mente, o seu coração. E que ele possa, meu Pai, fazer, Senhor, o trabalho que o Senhor se agrade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero te perguntar o que vieste aqui fazer. Responda com sinceridade, pois Jesus quer hoje saber. Se queres fazer missões, seja você um Gideão.
palavras, porém só bajulação. Foi por confiar no homem que aprendi grande lição. Jesus sempre advertia sobre a tal situação. Na verdade o que fazem é tremenda enganação. Eles me usam de escada pra subir de posição. Mas uma coisa é certa, vou sofrer condenação. É cada um pra si, que se dane o irmão. Isso pode custar caro, exemplo não falta não. Pois aconteceu com Judas praticando a traição. Seu destino foi a morte, perdendo a salvação. Aprende desde criança a preservar a tradição. Ser honesto em meus atos e ter muita educação. Prezo muito a família, disso eu não abro mão. Ter o amor e a caridade é o princípio de um cristão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei o que passou, o que foi que aconteceu. O povo se afetou, o povo se escondeu. Onde está a tua fé? Não esqueça, amigo meu. Jesus continua o mesmo, sua mão não encolheu.
Jesus continua sendo o mesmo, né? Então, não vamos se apavorar. Não vamos deixar de ir na casa de Deus por causa de doenças virais, por causa de enfermidades, obedecendo a mídia, em detrimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela jamais nos dá uma orientação para nós nos afastarmos da casa de oração, a casa de Deus. Alguém pode dizer, eu faço em casa, como é de costume, eu faço minhas orações em casa. Não é a mesma coisa, não se engane. Satanás está louco para te enganar. Ele está doidinho para te enganar e ele tem seus adeptos, ele tem seus principados, suas potestades, por esse mundo afora, usando-os como seus capachos, seus cavalos, para ludibriar a tua mente, para fazer com que você acredite no que eles propagam e não no que a palavra de Deus propaga. A palavra de Deus jamais vai querer que nós nos afastamos da casa de Deus. O que foi que aconteceu? O povo se escondeu. O povo se escondeu da igreja, se escondeu da casa de oração, a casa de Deus. Mas não consegue se esconder do supermercado. Pensa que aquele alimento do supermercado é muito mais importante do que aquele alimento que ele busca na casa de oração, na casa de Deus. O que foi que aconteceu? A Bíblia já está profetizando que essas doenças virão. Essas doenças, elas vão continuar vindo. Mas não é momento de fugir da presença de Deus. E não, vou repetir, não me venham com essa, não, eu faço minhas orações em casa e está tudo ok. Não é assim. Você tem que dar o teu testemunho público de que você crê em Deus. Porque pode ter um irmão seu que está confuso, que ainda não tem certeza, está meio que em cima de um muro. E ele precisa que você dê confiança a ele. Vá ao encontro dele e diz, não, vamos na casa de Deus. Pois se nós tivermos que pegar esse vírus, vamos pegar em qualquer lugar. Pode ser no supermercado, pode ser no ônibus, pode ser no nosso trabalho. Porque o mundo não parou e o mundo não vai parar. As pessoas vão ter que continuar trabalhando, as pessoas vão ter que continuar indo ao supermercado. As pessoas vão ter que continuar indo lá no postinho de saúde, chamado hoje de UBS, enfim, tem os lugares que são obrigatórios, ou de qualquer forma vão ter que estar se apresentando, vão ter que estar indo lá. Dá qualquer outra enfermidade, vão ter que ir para o hospital. Então, por quê? Por que será que o povo tem que acreditar na mídia e não acreditar na palavra de Deus? Alguém pediu, vou repetir, vou ensinar de novo, vou falar outra vez. Missionária, pega o meu violão. Vocês querem ver como as pessoas gostam de ser enganadas? As pessoas gostam de ser enganadas e se adaptam muito ligeiro ao que vem dos principados, das potestades, da mídia enganosa. É triste para nós, homens. Vocês imaginem a tristeza que causa para Deus, que causa para Jesus. Vocês já imaginaram a tristeza que causa para Jesus? Olhar para o seu povo, para Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança, e vendo seus filhos se cumprimentando com o punho cerrado. Se você enxergasse Jesus, você teria coragem de ir ao encontro de Jesus com o punho fechado? Isso é um sinal usado
pelos socialistas, os comunistas, os esquerdistas. É um sinal de resistência. Vocês viram quando políticos ladrões do nosso país foram presos, levantando a mão e mostrando o punho fechado. E agora eles vêm e mostram para você, e daí tem aquele que se diz, eu sou crente, e vai lá e querer cumprimentar você com a mão desse jeito. Aonde nós fomos parar? Aonde nós estamos? Vamos parar e analisar. Eu vou repetir porque me pediram para mim repetir. Você já viu? Alguém usou dizendo que nós temos que nos cumprimentar assim porque a mão ela pega muitas bactérias, muitos vírus, e a gente passa a mão no nariz e vai cumprimentar alguém, pode estar transmitindo a doença. Você já viu alguém limpar a mão, o nariz com a mão aberta? Você já viu alguém passar a mão no nariz, a mão aberta? Não, exatamente ao contrário, ele passa aqui as costas das mãos. E com isso é completado. E você é iludido. E você gosta de ser enganado. Por quê? Porque você não consegue captar a mente de Deus. Entregue-se a Deus, entregue-se a Jesus. Peça o discernimento do Espírito Santo e você vai começar a entender como você é enganado nesse mundo. Como as autoridades são tendenciosas para o mal. E quando se levanta uma autoridade que defende o lado do bem, o lado espiritual, aí uma população se levanta, uma parcela da população se levanta contra essas autoridades, como fazem com o nosso presidente, porque ele se autodeclara um filho de Deus, uma pessoa temente a Deus, preserva os bons costumes, defende a família. Esse não serve. Serve aquele que fica dando risada ali quando estão fazendo aquelas cenas horrorosas aí que não vou nem falar agora, porque não preciso. Todo mundo já sabe. Isso então tá tudo ok. Essas pessoas que as pessoas querem idolatrar. Por que será? Porque estão distanciadas de Deus. Pessoas precisam vir ao encontro de Deus. As pessoas precisam ser ensinadas o que Deus espera delas. Vamos parar de brincar com a espiritualidade. Vamos parar de brincar de ser igreja. Se nós queremos ser igreja, vamos ser igrejas em conformidade com a palavra de Deus, que é a única orientação para que nós sejamos igreja. Eu não sei porquê. A gente gostaria de chegar na quarta-feira, no domingo, falar, pregar coisas maravilhosas, sobre sinais, prodígios, maravilhas. Mas não é o momento, não é o momento em que nós precisamos acordar a igreja. Nós precisamos acordar as pessoas. Nós precisamos fazer com que elas se voltem para Deus. Nós não podemos pregar denominação religiosa, porque nós temos em todas as denominações existentes pessoas que estão sim qualificadas. E quando eu digo qualificada, não é porque fizeram lá seus cursos, fizeram lá suas teologias ou outras coisas. Não, são pessoas qualificadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque não adianta você fazer faculdades, você ter teologia e você desvirtuar a palavra de Deus. Você ensinar de uma forma errônea. Você precisa ter absoluta certeza e convicção de que você está ensinando a palavra de Deus de acordo com a filosofia, com o pensamento, com a ideologia, a doutrina do próprio Deus e do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Quando você tem essa convicção, essa certeza, você pode dizer que você está pregando a palavra de Deus e não em conformidade com uma denominação. O perigo está ali.
E é por isso que estão se perdendo muitas almas. Muitas almas estão se perdendo justamente por esse motivo. Porque estão seguindo orientações falsas. E eu quero que você aprenda. Eu quero que você aprenda, você comece a meditar. Não adianta você querer ser um cristão dentro da igreja, dentro do templo, aonde você congrega. Você tem que ser um cristão em todos os lugares que você for. Você tem que saber defender as coisas que estão em consonância com a palavra de Deus. Você precisa defender. Se você não defender, você torna-se um tímido, um covarde. E a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus, não eu, a palavra de Deus está dizendo que os tímidos, os covardes, os mentirosos, eles não herdarão o reino de Deus. Vamos deixar de lado a nossa timidez. Vamos falar do amor de Cristo. Vamos falar do amor de Jesus Cristo. O amor que Ele teve por nós, de morrer por nós e dar sua vida por nós. Falar do amor de Deus Pai, dar seu próprio Filho para morrer por nós. E então, baseado nisso, seguir a sua ideologia. E não a ideologia inventada pelos homens. A ideologia humanista. Como eu disse, denominacional, estatutário. Vamos acordar. Queridos e amados irmãos, querido e amado povo, aquelas pessoas que nos assistem, pelo amor de Deus, pelo amor do nosso Deus. Vamos começar a ouvir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai nos ensinar. E não essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos. Em nome de Jesus. O nosso abraço, a nossa saudação a algumas pessoas aqui que a missionária pode pegar o nome, né? É bom que vocês coloquem os nomes ali para nós podermos saudar vocês. Um grande abraço. Jesus te ama. Jesus quer te abençoar. Jesus vai te abençoar. Abra seu coração e aceite a palavra. Você aceitando a palavra, automaticamente o Espírito Santo vai te dando discernimento e você vai começando a entender em que momento nós estamos vivendo e o que nós precisamos fazer para nos aperfeiçoar, para que nós possamos realmente alcançar aquilo que é o objetivo de um cristão, de quem crê em Deus, de quem crê em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Um abraço a Iracema Elegeda, nós dizíamos assim, né? Então, um abraço a Iracema Elegeda. A Ilone Valdo, também a Renita Nietzsche, lá da Argentina, o Hilário, um grande abraço, né? Nossos irmãos lá da Argentina, a Gladys Frank, o Alexandre Alberti, a Viviane, também a Iraci Kronbauer, Deus abençoe, lá de Vila Pratos, Solange Maria Massotti, Deus abençoe, né? A nossa amiga Solange, o Valdecir Ribeiro, lá em Jaraguá do Sul, me ajuda, missionário, tá um pouco devagar aqui a coisa, né? Então tá, em Jaraguá do Sul, também a Nádia Cloco, grande abraço a Nádia, né? Que Deus abençoe nossos sentimentos, família aí, tiveram uma perda nessa semana aí, e um familiar, Deus conforta os nossos corações. Um abraço ao nosso amigo Adilson, né? O ex-prefeito aí de Novo Machado, aproveitando o nome da Nádia aqui, quero saudar o prefeito, sempre prefeito, né? O ex-prefeito Adilson. Também a Ivete, que está nos acompanhando aqui. Isolde Weber. Isolde Weber, um grande abraço. Deus abençoe a Isolde, que está nos assistindo também. É uma assistente assídua, né? Nossa. E vai vir mais gente aqui que eu sei, que daqui a pouco vai aparecer mais gente aqui que nos assiste sempre, né? Que Deus abençoe a todos. Missionários, se tu puder pegar aí, pega para mim, tá? Em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou ler a palavra de Deus
que nós encontramos em Isaías. Isaías 29. Eu sou muito de pregar o Evangelho, mas as Sagradas Escrituras lá no Velho Testamento, elas também nos trazem algumas palavras que são muito importantes para os nossos dias, porque assim como foi naquela época, assim está sendo também nos dias de hoje. Então nós temos esses exemplos ali para nós copiarmos e nós podermos nos embasar nisso. Mas gosto muito de pregar o Evangelho, que é a nossa salvação. O Evangelho, então, é o Novo Testamento, a Boa Nova, né, que nos dá salvação. Mas através de uma leitura do Antigo Testamento, também nós podemos, através da pregação da palavra, através da meditação, nós podemos aprender que podemos alcançar ali também a nossa salvação. Então nos diz, eu vou ler um pouquinho mais o texto, né? Depois eu vou pegar uns 2, 3 versículos aí só para meditar, tá? Ele diz assim: ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Em um momento repentino, isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído e com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho e uma visão da noite, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejaram contra ela e contra os seus muros, e a puseram em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando, sente a sua alma vazia. Ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Até aqui a palavra de Deus. Então, eu quero pegar só o último. Vamos pegar os 2 últimos versículos, o penúltimo e o último versículo da palavra de Deus. Amém? É maravilhoso, né? É maravilhoso nós falarmos da palavra de Deus e justo o que nós vínhamos falando, né? Eu estava falando sem olhar aqui na palavra de Deus, mas quando é o Espírito Santo de Deus que está nos guiando, nos orientando, nós já estávamos aqui dando aquela colherinha de chá, né? Já estávamos aqui falando algo a respeito. Então veja bem, por que eu gosto de pegar um texto e não pegar um versículo? Porque nós precisamos saber discernir a palavra de Deus, entender e compreender a palavra de Deus,
Porque se nós formos, de repente, nos embasar em um versículo da palavra de Deus, nós podemos desvirtuar a história. Desvirtuar o entendimento. E desvirtuar até aquilo que Deus quer falar com nós, aquilo que Ele quer nos ensinar. Eu quero dar outro exemplo. Veja, como é importante nós sempre lermos os textos e contextos da palavra de Deus, ao invés de nós pegarmos um texto isolado, né? Ou um versículo isolado, como se diz, né? É muito importante que nós tenhamos essa percepção e que nós consigamos entender. Veja bem, você que sabe que está nos assistindo pela primeira vez, ou que já nos assistiu, ou quem irá assistir, eu quero só fazer uma exemplificação, trazer aqui um exemplo. Qual é o exemplo que eu quero trazer? Se nós debruçarmos de repente em um versículo da palavra de Deus e não entendendo o que significa aquele versículo, nós vamos desvirtuar a palavra de Deus e vamos trazê-lo, quem sabe, até mesmo como uma doutrina. E nós temos que cuidar para não cometer esse erro, porque nós podemos estar pecando se nós fizermos isso. Veja que lá em Deuteronômio, capítulo 22, no versículo 5, no versículo 5, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, tem um versículo muito interessante e que nos chama a atenção. Por quê? Porque é muito conhecido e às vezes assim levado até para a casa de Deus como se fosse uma doutrina. E que nós temos que tomar cuidado o que nós vamos pregar, o que nós vamos falar, o que nós vamos ensinar. Porque nós podemos estar cometendo um erro, e um grande erro, e que pode nos prejudicar e prejudicar a uma pessoa talvez que queira se aproximar e às vezes não se aproxima por determinados problemas nesse sentido. Ali o versículo nos diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Pronto. Aí prega-se sobre esse versículo. Mas o que esse versículo, na verdade, ele quer nos dizer? Então, nós precisamos ter o entendimento e o discernimento para não prejudicar a obra do Senhor, ao invés de achar que nós estamos ajudando, que nós estamos construindo, nós estamos destruindo. Por quê? Porque temos que ter essa compreensão, esse entendimento, esse discernimento, e esse discernimento é espiritual. Então, por que eu citei o versículo? Depois eu vou falar sobre o versículo. Mas agora eu estou falando, dando como exemplo a questão do texto e contexto. Então se prega sobre esse versículo e se esquece, ou esquece-se, que existe uma sequência no texto. Qual seria a sequência desse texto quando se lê esse versículo e se prega ele como até mesmo uma doutrina, que jamais nós podemos dizer que isso é uma doutrina bíblica, o que nós lemos aqui. Que doutrina é uma coisa, né? Doutrina é os mandamentos, os ensinamentos de Deus, só que aqui nós temos que saber separar, nós temos que segregar as coisas. O que era isso aqui? Então, só para nós seguirmos o texto, diz, seguindo o próximo versículo, depois do versículo 5, por isso é bom ter a Bíblia na mão, é maravilhoso, né? E se você quiser que eu fale mais sobre isso em outra oportunidade, eu vou falar. É só me pedir, né? Eu temos o WhatsApp aí, temos o Face, é tão fácil você pedir, né? Quando encontrares algum ninho de ave no caminho e alguma árvore ou no chão com passarinhos ou ovos e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Vocês perceberam? É uma sequência. Por que se fala no versículo 5 e não se fala no versículo 6? Por que não se ensina o versículo 6? Ou não se usa ele? Né? Mas tem mais. Aí ele diz no 7, deixarás ir livremente a mãe e os filhos, tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongue os dias. Então,
se o 5 é algo a ser seguido, o 6 também é, e o 7 também é, porque faz parte do texto, faz parte da Bíblia. Mas vamos para o 8. O 8 então diz o seguinte: quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Alguém prega sobre isso? Alguém usa isso como uma doutrina? Alguém ensina sobre isso? Eu acho que estou fazendo me entender, né? Eu quero ensinar, quero mostrar, ou quero aqui dar esse entendimento, essa meditação, mostrando que existe um texto bíblico, não é um versículo. Aqui existe um texto. E o texto aqui segue. Aí ele segue no versículo 9, diz: não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Alguém prega sobre isso? Vocês têm escutado alguém pregar, dizer, olha, né, o mesmo que prega sobre a veste do homem e da mulher, prega sobre o versículo 9, o versículo 8? Aí no 10 ele tem mais, é uma sequência. No 10 ele diz: com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Alguém fala sobre isso, que não é para lavrar com o boi e o jumento junto, não é para brochar os dois juntos, né? Porque não vai dar certo. Mas é uma sequência aqui. O 11. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Alguém prega sobre isso? Outra pergunta. Quando eu escrevi no livro, tem pessoas que não gostaram, eles leram o livro e eles acharam meio esquisito isso, né? Leram essa questão no livro e eu fiz umas explanações, dei umas explicações. Mas, irmão, você que crê em Deus, você que crê na palavra de Deus, você não acha que a palavra de Deus é toda ela? Ou nós vamos começar a separar os versículos só que nos interessam? Vamos deixar de lado aquilo que não nos agrada? Aí nós estamos cometendo outro pecado. Porque lá em Apocalipse nos diz que nós não podemos tirar e nem acrescentar nada à palavra de Deus. No versículo 12 desse mesmo texto, diz assim: franjas porá nas 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Alguém prega sobre isso? Agora eu vou falar. Esse texto, ela é uma lei cerimonial. Isso é uma lei cerimonial que foi abolida, ficou lá para trás. Ou a morte de Cristo não valeu de nada. Essa lei aqui foi uma lei mosaica. Foi para o povo daquela época. Até porque, quando se trata aqui, como nós vimos aqui, sobre veste de homem e de mulher, qual era a veste que existia? Eu estou fugindo do meu texto lá de Isaías, mas eu não sei porquê, mas eu tenho que falar, vou falar. Por quê? A veste do homem e da mulher, isso aqui foi 1400 anos antes de Cristo, era apenas túnicas, né? Uma um pouquinho mais comprida, outra um pouquinho mais curta. Não existia calça, não existia camisa, não existia vestido, não existia saia, nada disso existia. Então temos que cuidar para nós não ensinarmos como doutrina alguma coisa que não está em conformidade com a palavra de Deus. E aqui então, como eu disse, então se é para cumprir a lei, o apóstolo Paulo nos diz que se nós formos cumprir a lei, ou se nós ainda estivéssemos debaixo da lei, nós seríamos desgraçados. Por quê? Porque ninguém alcançaria a salvação. Jesus deu a vida por nós para nos dar a salvação. Então, ninguém melhor que o apóstolo Paulo. Ele tinha uma autoridade apostólica para fazer, para ensinar, para pregar. Então,
se nós formos ver esta lei, que era uma lei, como eu já disse, para aquela época, para aquele povo, então se nós vamos ver essa da questão das vestimentas, temos que ver a casa também. Olha, se alguém construir uma casa e não fizer parapeito nela, estaria cometendo o mesmo erro, a questão das vestes. Mas só que não tem, essas vestes não tem nada a ver com as vestes de hoje. Então fica bem claro isso. Então, por isso que eu só chamei esse texto de Deuteronômio para explicar o texto lá de Isaías. Então, nós podemos ver aqui, se nós vamos cumprir um, vamos cumprir o outro. Porque seria bem interessante, né? Ou como seria difícil, melhor dizendo, se nós fôssemos querer cumprir o versículo 5, e daí nós teríamos que cumprir também o versículo 9. E aí, pobre do agricultor, né? Só poderia plantar um tipo de semente na sua lavoura. Não podemos separar aqui, ó. É um texto, contexto. Então, para que nós consigamos compreender e discernir, como às vezes não podemos ensinar de uma forma errônea para não prejudicar a palavra de Deus. Isso é muito importante na nossa vida. Isso é muito importante na nossa vida espiritual. Bom, então voltando ao texto de Isaías. Vamos ficar então no 12, que diz assim, ó: ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isso. E ele dirá, não sei ler. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que tomar cuidado. Tomar muito cuidado que nós estamos aprendendo. O que estão nos ensinando? Se eu não sei ler, eu tenho que tomar cuidado para ver o que eu vou aprender, porque eu, aprendendo de uma forma correta, eu vou aprender a ler. Esse aprender a ler aqui não quer dizer que você não é alfabetizado. Esse aprender a ler aqui não quer dizer que você não saiba discernir uma palavra, dizer assim, está escrito lá, né? Alguma coisa, e você chega ali, você lê aquelas palavras, você escreve seu nome, você sabe ler. Mas esse ler aqui hoje nos interessa espiritualmente da seguinte forma: não adianta nós lermos a palavra de Deus e não compreendermos, não entendermos a palavra de Deus. É o que eu acabei de falar a respeito de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, até o 12. Se nós lermos ele simplesmente por ler, e aí escuta alguém pregando sobre os 5, mas esquece que tem o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, é mesmo que não saber ler. Porque tem que interpretar, ler, não basta somente ler, porque ler, não sei, é a mesma história de falar. O papagaio também fala, mas o papagaio decora. E nós não podemos fazer como faz o papagaio. Nós temos que ler e interpretar. E nós não podemos interpretar a bel prazer. Nós não podemos interpretar a palavra de Deus em conformidade com o que nós queremos, ou em conformidade com a nossa denominação, muitas vezes religiosa. Não dá para compreender, ler a palavra de Deus e entender ela trazendo ou puxando para uma denominação. Não, porque ela é a palavra de Deus, ela é universal. Ela precisa ser expressa em conformidade com o ensinamento do Espírito Santo de Deus. Então, quando você lê, você tem que interpretar e entender o que Deus quer repassar através desta palavra para cada um de nós. Então, ele diz ali eu já li, né, mas vou repetir. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não sei ler. Então, muitos podem dizer, não sei, eu não entendi, eu já escutei diferente. Você escutou diferente? Então, você pega a sua Bíblia, então você lê e vai aprender a ler. Porque quando você pegar a sua Bíblia, você ora e peça o discernimento do Espírito Santo. Pede ao professor, Espírito Santo de Deus. Esse sim é professor.
Ele vai te ensinar e ele vai te dar o entendimento e o discernimento. E ele diz, porque o Senhor disse. Porque o Senhor disse. Não que o pastor disse, mas o Senhor disse. Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Quando acontece isso? Quando o povo se aproxima de Deus com a boca, no falar, até se apresenta na casa de Deus, até vai até a casa de Deus, professa, muitas vezes, né, uma denominação religiosa, mas se a pessoa não entendeu, não compreendeu e não pratica em conformidade com a palavra de Deus, essa pessoa está distante de Deus. Isso é o que Deus quer falar para nós nessa noite, é isso que Ele quer dizer para nós. Ele disse, olha, pois que esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Que jeito estão se afastando? Por quê? Porque eles até vão para a igreja, mas praticam as coisas errôneas. Então nós precisamos começar a entender o que Deus espera de nós, o que Ele quer. De que forma nós podemos permanecer próximos de Deus? De que forma? É nós entendendo a palavra de Deus, é nós entendendo os pensamentos de Deus e não nos levantando contra os desígnios de Deus. Aquilo que nós cantamos no louvor, que nós fizemos aqui há pouco, não sei o que foi, o que aconteceu. O povo se ausentou, o povo se escondeu. Se escondeu. Vocês acham que isso é... Você pode professar que você ama a Deus. Você pode professar que ama a Deus. Com os lábios. Mas o teu coração... Porque se tu ama a Deus, tu não vai deixar de ir na tua igreja. Tu não vai deixar de frequentar os teus cultos. Tu não vai deixar de participar da ceia do Senhor. Ou sim? Acho que não. Acho que não. Melhor, eu tenho certeza que não. Porque se você ama a Deus, se você tem fidelidade para com Deus, você não vai deixar de ir à casa de Deus. Porque falar... nós temos que obedecer às autoridades? Sim. Desde que as autoridades não se levantam contra a palavra de Deus, contra a doutrina de Deus, contra a ideologia de Deus, aí nós temos que respeitar as nossas autoridades e orar por elas. Mas no momento em que eles se levantam contra a palavra, nós temos que nos levantar, ou quem vai fazer isso? Você espera que quem vai pregar o evangelho? Você espera que quem vai confrontar essas potestades e esses principados que colocam essas leis abomináveis diante de nós, proibindo os cultos? Alguém tem que fazer. Os covardes não vão fazer. Mas eu já falei, está escrito no Evangelho: os tímidos, os covardes, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, procure a ser alguém de bom ânimo. O que quer dizer bom ânimo biblicamente? Coragem. Tem que ter coragem para falar, para dizer que nós amamos a Deus, que nós servimos a Deus e que nós não vamos arredar o pé. Ou quando uma potestade, um principado se levanta contra nós, nós vamos esmorecer. Né? Eu citei a história no domingo à noite de Gideão. História que todos vocês conhecem, todo mundo já ouviu a história de Gideão, todo mundo sabe o que aconteceu com Gideão. Tem muito crente que está incluído nos 9.700. Quer saber o quê? O tempo passa muito rápido, mas eu gosto de falar do amor de Deus. Eu gosto de falar da palavra de Deus, eu gosto de falar e dar exemplos como foi. E como o povo cai fácil. Como o povo se amedronta logo. O povo foge. Gideão tinha reunido
32 mil homens para guerrear, para salvar os israelitas dos ataques dos midianitas e dos amalequitas. 32 mil homens. E Deus disse para ele, Gideão, apregou o seguinte, quem for covarde e medroso, volte para trás. Quantos voltaram? Você sabe, 22 mil homens voltaram. Ficou com 10. Quem tinha 32 ficou com 10. 22 já, ó. Covarde, medroso, já fugiram. Muitos crentes já fugiram agora. E vão fugir muito mais. Porque a própria palavra nos diz isso, que muitos fugirão. Muitos negarão sua fé. Aí Gideão, contente, belão. Eu tenho 10 mil homens ainda para enfrentar os amalequitas, os midianitas. E Deus diz para ele, não é assim, Gideão. Viu, agora tu desce o vale. E aí tu observa lá. Aqueles que vão beber água como as lambe um cão. Esses tu porás a parte. E os outros que se ajoelhar lá, tu coloca a parte também. E daí diz a história, na palavra de Deus. Juízes 6, 7. Você pode ler. Aí diz a palavra assim, que ao descerem lá em aquele vale lá para beber água, 300 homens lamberam as águas como as lame um cão. Sabe por quê? Olha bem assim, ó. Eles ficaram aqui, ó, tomando água e observando. Por quê? Eles não estavam negligenciando. Eles não estavam se acovardando. Mas e os outros 9.700? Se ajoelharam. Se ajoelharam para beber água. Quantos crentes se ajoelharam agora diante dos mandados desses governadores esquerdopatas? Quantos? Quantos crentes se ajoelharam obedecendo essas ordens dadas por essa gente que é contra os cristãos? Se incluíram nos 9.700, porque Deus disse, com esses 300, aqueles que foram lá, vigiaram, é isso que você tem que fazer, vigiar, aqueles que ficaram vigiando, beberam água, mas ficaram vigiando, é com esses que tu vai vencer a guerra. E Gideão venceu a batalha, com os 300, quem tinha 32 mil homens, com 300, venceu a batalha. E Deus que quer te usar, você é para fazer parte dessa minoria, você é para fazer parte desse povo lapidado, desse povo escolhido. Coloque-te na presença de Deus, busque quem te ensine a palavra de Deus de uma forma correta. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O que eu li aqui é um complemento do que eu estava falando. Vou ler de novo, para que não pare dúvida. Porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O temor estava em quê? Naquilo que os homens estavam ensinando, naquilo que os homens estavam instruindo, na doutrina dos homens e não da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós precisamos temer a Deus. Não no sentido de ter medo de Deus, bem pelo contrário, se aproximar de Deus. Mas temer quanto à prática do pecado, da abominação que estes homens ensinam e que estes homens querem propagar. Fique com a palavra de Deus. Esteja do lado e em consonância com a palavra de Deus. E aprenda do Espírito Santo de Deus. Não se ajoelhe para os homens. Se ajoelhe para Cristo. Se ajoelhe para Jesus. Porque este sim, Ele tem o poder para te dar a salvação, para te abençoar, para fazer você uma pessoa próspera e abençoada. Amém? Glórias a Deus. Temos mais alguns participantes ainda. Aracide Matos, Vamos lá. Dionísio Schendel,
Laurita Schirman, lá do Paraná, né? A Rosane Link, de Vila Pratos, e a Gessi Lavarda, do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço, que Deus vos abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos esses irmãos e a todos que irão ainda estar assistindo durante a semana essa live. Até domingo, 19h30, e você também pode procurar lá no YouTube, Pastor Ivo Link, e você vai achar todas as lives, né? Alguns dizem, mas aí são meio apimentadas, né? Mas a palavra de Deus é assim, né? Nós temos que aceitar o que tiver ali. Se ela vem com pimenta, vamos comer com pimenta. Se for com sal, vamos comer com sal, né? É bom nós falarmos, como eu disse, de milagres, de coisas boas, de prosperidade, mas nós precisamos antes nos preparar como soldados, como guerreiros. Quando nós fomos prestar o serviço militar, servir o exército, os primeiros 3 meses foi um sofrimento até nós aprendermos alguma coisa, colocar o nosso corpo, os próprios musculatura, tudo se, né, adaptar tudo o que se fazia ali no exército como soldado, né? Mas assim na vida cristã, na vida, nós também precisamos disso. Nós precisamos nos adaptar para que nós possamos entrar em campo, possamos ir para a batalha e guerrear contra as hostes inimigas, porque nós precisamos guerrear contra os espíritos do mal. Amém? Então, se você puder nos assistir domingo, direto da casa de Deus, 19h30 ali do templo. E na quarta-feira que vem, novamente, nesse mesmo horário. Temos... Glória a Deus, então. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanhe. E como sempre, vamos encerrar ouvindo um louvor. Amém?